Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem, meus queridos, este vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre a parábola do filho pródigo. Para você que caiu aqui de paraquedas no meu vídeo e não sabe do que estou falando, não assistiu o primeiro vídeo, o vídeo anterior, volte e assista o primeiro vídeo para que você entenda melhor o assunto deste vídeo. Vai aparecer bem aqui no cantinho direito do seu Seu dispositivo. O CAD com o primeiro vídeo. Também vou deixar na tela final deste vídeo. Obrigado a todos por estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. A parábola diz que o filho pródigo viajou para um país distante, esbanjando tudo o que ele tinha, ou seja, a herança que ele exigiu que o pai dividisse. Só que com isso, quando ele chegou naquele país, ele entrou numa espécie de esquecimento de quem ele era. Sofreu muito porque acabou com tudo que ele tinha. Mas com seu sofrimento, ele começou a lembrar quem ele realmente era aos poucos e começou a sair da amnésia. Vou narrar para vocês a continuação da parábola. Fica em Lucas no capítulo 15, versículo 13, que diz: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Como já expliquei no vídeo anterior, o filho pródigo representa Jesus Cristo. Quando é que Jesus pega toda a sua herança, vai para uma terra distante e desperdiça todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente? Antes de explicar isso, vou ler alguns textos bíblicos que vêm explicando esta parte da parábola. João, capítulo 17, versículo 5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. A primeira parte da parábola acontece antes do mundo existir. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foram criados por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Já esse texto vem mostrando a herança que ele recebeu do Pai quando Jesus se tornou nós e tudo o que existe. Isso mostra que ele é a consciência que está em tudo. Foi quando ele dormiu e criou esse mundo de dualidade. Quando ele dorme e se torna nós, ele se torna Adão, que é um símbolo que representa a humanidade sofredora que está dormindo ou morta. Quando ele se torna Adão, é quando ele esquece que ele é o Cristo. Com isso, ele se esquece quem ele realmente é. Portanto, o filho pródigo é Jesus quando está desperto. Mas quando ele cai no esquecimento, ele é Adão, o sofredor que esbanjou todos os seus bens. Isso acontece conosco quando esquecemos qual é a nossa essência, quem somos e de onde viemos. Estamos dormindo ou mortos. É por isso que na Bíblia a morte representa a ignorância de não sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ficamos ignorantes da verdade que Cristo e nós somos um só. Nós somos a cruz que carrega o Filho de Deus. Quando nós não sabemos que somos um fragmento de Cristo, nos sentimos limitados, carentes, medrosos e inseguros. Não nos damos conta que existe um grande poder dentro de nós, que nada é impossível para nós. Quando Adão dorme, Adão representa Jesus quando está dormindo no esquecimento. Ele come do fruto que simboliza o conhecimento do bem e do mal, para que ele possa experimentar o mal, o oposto de tudo que ele era. Ele tinha que dormir, ou seja, esquecer quem ele era. É por isso que a humanidade está dormindo e não sabe a sua essência. Lucas, no capítulo 15, versículo do 14 ao 16, diz: Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo
a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome que o filho pródigo passou representa o esquecimento e a necessidade de se saber quem é e o que está fazendo aqui nesse mundo. Esta parte da história mostra bem a situação da humanidade. Quando chegamos aqui neste mundo e passamos a existir, passamos por uma espécie de fome. É um tipo de fome de saber de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o objetivo da vida, e esquecemos completamente quem somos. Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei uma fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Passamos por medos, insegurança e limitações em busca de sobrevivência. E não sabemos por que sofremos, por que a humanidade sofre. Procuramos nos alimentar das alfarrobas dos porcos, ou seja, doutrinas de todos os tipos, em busca de conhecimento espiritual, que muitas vezes nos deixam piores e mais deprimidos. Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 15: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. É nessas horas que o Espírito Santo nos pega de jeito e nos revela tudo, quando nos decepcionamos com o sistema religioso que não nos dá respostas satisfatórias às nossas perguntas e ainda nos condenam quando não nos enquadramos nos padrões deles. É daí que vem a terceira parte dessa história do filho pródigo. Começamos a lembrar de tudo. É o despertar da consciência, o despertar de Cristo em nós. Adão começa a despertar e descobre que ele é o Cristo. É uma espécie de ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 45 ao 49 diz: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E tal o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Lucas 15, 17 ao 19 diz: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. O texto vem mostrando que ele começa a cair em si. Isso acontece quando nós começamos a despertar o Cristo dentro de nós e descobrimos que somos nós mesmos que criamos o nosso sofrimento no mundo e que agora que temos o poder para mudar tudo, nos voltamos para dentro, para a casa do Pai, ainda como escravos. E como é que o Pai nos recebe? Voltar para a casa do Pai é uma jornada longa, pois a nossa evolução não é de uma hora para outra. Como sempre disse Neville Goddard, Deus só quer como sua companhia a deuses. E isso exige muito treinamento e esforço da nossa parte. Exige vigiar o que pensamos, falamos e imaginamos. Vejamos a parte final dessa história. Lucas, no capítulo 15, versículo do 20 ao 24, diz: A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos
fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa parte final da parábola é mais uma prova de que a Bíblia compara a ignorância humana de não sabermos que somos um fragmento de Cristo à morte. Pois o Pai diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A humanidade que não despertou para isso está como que morta e é representada por Adão na parábola de Adão e Eva. Eva representando a consciência da ingenuidade e do esquecimento. Adão é Jesus quando cai no sono semelhante à morte. Note que o pai diz que o filho estava morto e perdido. Isso quer dizer que ele havia perdido a memória, tinha esquecido quem ele realmente era. Isso mostra que o nosso retorno para casa é uma jornada de despertar. O que nos aguarda na casa do Pai quando voltamos e formamos o corpo de Cristo que se fragmentou? Nos aguarda um trono, um banquete e uma grande lição sobre o grande valor que tem a vida, a eternidade, a abundância de ter tudo de bom e sobre o valor da liberdade e do amor. Textos que correspondem a isso. Mateus capítulo 25, versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 19, versículo 28 diz: Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isaías 25, do 6 ao 8 diz: neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinhos envelhecidos com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse isso. Repare que neste texto, o profeta, por inspiração, compara a morte a um véu. Este é o véu do esquecimento, da ignorância de não saber quem se é de verdade. Isto não se refere à morte literal do corpo, que é uma ilusão. Não existe morte, apenas mudamos de plano ou dimensão da realidade. Se nós somos Jesus Cristo, nós não morremos de verdade. Deus removerá o véu do esquecimento de toda a humanidade. E isto já está acontecendo agora em nossa época. Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 13 diz: ele designou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, e depois o 24, 25 e 26 e 27 diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo assim a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele foi o primeiro a morrer quando ele se tornou Adão, quando se fragmentou em nós, e o primeiro a ressuscitar quando despertou como Cristo. É por isso que nele mora toda a plenitude. O texto continua:
Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, através do seu corpo que é a Igreja. O mistério que esteve oculto desde todas as gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Neste texto, o apóstolo Paulo já diz tudo. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Ou seja, nós somos a cruz, ou a Igreja onde Ele está em aflição. Quando nós sofremos, Ele sofre junto conosco. Mas como podemos amenizar o sofrimento de Cristo que está em nós? Focando só em coisas boas, lutando contra pensamentos negativos, cuidando das palavras que saem da nossa boca e imaginando só coisas boas para nós e para os outros. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: Quando vi, caí aos seus pés, como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, ele era Adão, o primeiro, o filho pródigo, que estava morto, mas agora ele é o Cristo, o último, o filho que despertou e que agora vive e aprendeu uma grande lição sobre a morte e sobre sofrer e ter escassez de tudo. Agora, ele tem a chave do conhecimento de saber o que é sofrer e morrer, e pode dar valor a tudo que ele possui de mais valioso, a vida eterna e a abundância de tudo. Bem, meus queridos, que lição tiramos de tudo isso? A lição é essa, que você e Jesus são um só, e que ele soprou em você uma parte dele, mas foi lançado um desafio para você. France, qual é esse desafio? O desafio é despertar o Cristo em você, vencer esse mundo de dualidade e recuperar a prosperidade e a abundância de tudo. E por último, vencer a morte para sempre. E como você fará isso? Voltando para dentro, para a casa do Pai, porque o Pai te ajudará nisso. Como? Preparando para você um banquete de conhecimento, para que você saia de toda e qualquer enrascada. E o que ele pede primeiro para você é que você cuide dos seus pensamentos e do que sai da sua boca. Lute contra pensamentos negativos. Textos que correspondem a isso. Jó, capítulo 1, versículos do 8 ao 11 diz: E disse o Senhor a Satanás: Consideraste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de sebe a ele e os da sua casa, e tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca nele em tudo quanto ele tem, e verás se não te amaldiçoas na tua própria face. Jó capítulo 2, versículos do 4 a 5 também diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoas na tua própria face. Esse desafio que foi feito a Jó, foi feito para todos nós, que é vencer as dificuldades do mundo prosperando. Temos que recuperar a vida eterna de volta, e isto demanda tempo. É uma jornada longa. E não termina aqui neste mundo, mas em várias outras dimensões da realidade. Mas esse assunto será assunto para outro vídeo. João capítulo 16, versículos do 28 ao 33 diz: Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo,
e não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chegaste a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Se todos nós venceremos o mundo um dia. Se não for esse, será em outro mundo. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Mas nunca se esqueçam que vocês não estão só. O Pai habita em vocês e mora com vocês. Nesta história da vida só existe vencedores, não existe perdedores. Resumindo tudo, qual é o desafio para nós? Você vai ter que vencer a escassez, as doenças e a morte. Vocês acham que Deus vai tirar as doenças de vocês? Não, Ele não vai. Vocês vão ter que vencer as doenças. Vocês acham que Deus vai dar a prosperidade e a abundância de tudo a vocês? Não, Ele não vai te dar nada. Vocês vão ter que recuperar o paraíso de volta. Vocês acham que Deus vai tirar a morte de vocês? Não, Ele não vai tirar a morte de vocês. Vocês vão ter que vencer a morte. Esse foi o desafio lançado para Jesus, que habita em vocês, que são vocês mesmos. A morte não termina aqui nesse mundo, ela continua em outros mundos. A frase que o Neville Goddard sempre falou: Deus se tornou homem para o homem se tornar Deus. Portanto, desperte o Deus que habita em vocês e vençam a morte e o mundo. Como podemos fazer isso? Nos voltando para dentro, para a casa do Pai. João capítulo 10, versículo dos 6 ao 11 diz: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas nunca os ouviram. O eu sou é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 12, versículo 24 diz: Digo-lhes com toda a verdade, se o grão de trigo não cai no solo e não morre, continua sendo apenas um grão de trigo, mas se morre, ele dá muitos frutos. O grão de trigo representa Jesus Cristo e vocês são os frutos. Bem, meus queridos, este vídeo já está longo. Vou parando por aqui. Por favor, deixe o seu like. E quem é novo, se inscreva no meu canal. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas para ajudá-las a aumentar a sua fé. Se quiser, deixe um comentário aqui embaixo. Fique à vontade. Um beijo a todos. E no próximo vídeo falarei por que você pode estar roubando a Cristo. Você sabia que a maioria da humanidade rouba a Cristo? No próximo vídeo falarei sobre isso.